né? A minha alegria estar aqui. Eu costumo dizer que é uma extensão da minha casa do Boa Vista. Se tem um lugar que eu me sinto bem, é nessa igreja. Não que em outras eu não me sinta, mas eu me sinto como se eu fizesse parte desse rebanho mesmo, como se eu congregasse com vocês. Quem me conhece aqui sabe disso, né? A minha alegria de estar sempre aí com vocês nas aulas e sempre externando esse sentimento. Saudade imensa de muitos que a gente aperta, a gente abraça, a gente sempre vê, né? E infelizmente não podemos fazer isso, abraçar, apertar, e a gente até se vê devido ao momento em que estamos vivendo, mas a saudade ela existe, e não se engane, sempre, não só eu como outros, tem pessoas orando por você. Amém? Eu oro por essa igreja, tenho certeza que essa igreja ora por mim, não tenho dúvida disso, tá? Então eu peço que você sempre tenha esse carinho no teu coração, não só por mim, mas pela minha família, que veio aí comigo hoje. Amém? Abra a tua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 11, capítulo 11, versículo 33. É um texto muito conhecido. Confesso que antes de chegar aqui a esse texto, eu preparei 4 mensagens, mas não sei, tem que arder no coração, tem que ser aquilo que você entenda e pensa que seja provém de Deus, embora como humano podemos falhar, mas quero acreditar que Deus me deu essa palavra. Romanos capítulo 11, versículo 33, que é um texto conhecidíssimo, diz assim: a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, quem foi o seu conselheiro? Ele deu primeiro a ele para que ele seja recompensado. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele, eternamente. Amém? Esse é o texto básico. O título da mensagem você já conhece, que é dele, por ele, para ele. Muitas canções nós já ouvimos sobre esse assunto. E acredito que você deve ter cantado essa semana umas 3 ou 4 vezes. Ou lembrado desse texto que está normalmente em nossa vida cristã. Ouvimos muito ele. Mas quando eu olho para esse texto, eu me pergunto o que levou Paulo a escrevê-lo. O que leva Paulo a escrever esse texto? Porque note bem, Paulo está conversando com os irmãos que está em Roma, os romanos, e aí nossos irmãos estão passando por alguns desentendimentos, por alguns problemas que a epístola vai dizer, e Paulo começa a doutrinar, a falar com os irmãos, e de repente no meio do caminho, se você lê o livro de Romanos, parece que Paulo dá uma louca, e ele para e ele adora o Senhor. É isso que o texto está dizendo. Ele para no meio do caminho, quase que no meio do que ele está conversando, e é como se ele se jogasse no chão, se prostrasse e começasse a adorar o Senhor. Esse é o sentimento que eu tenho quando eu leio esse texto. E nós tivemos no capítulo 1, aí a gente começa a entender o que Paulo está dizendo. No capítulo 1 do livro, Paulo começa a exortar os gentios e dizer que os gentios eles não têm como sair ou dar desculpas com relação a Deus. Capítulo 1, versículo 18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade e justiça. Porquanto que Deus se pode conhecer portanto nele se manifestou, porque Deus se manifestou. Então no capítulo 1, Paulo inicia o livro, ele inicia o seu pensamento dizendo o seguinte: olha, ninguém é indesculpável diante de Deus, porque no próprio Deus, o Eterno, ele se revelou à humanidade. Então não tem como o ser humano criar desculpas com relação a Deus. E Paulo diz assim: Deus se revelou aos homens.
A todo instante Deus está se revelando à raça humana até os dias de hoje. Não adianta o homem criar desculpas para não servir ao Senhor. Não adianta o homem criar meios e dizer que ele não serve a Deus, porque ele nunca ouviu falar que existe um Deus. Pelo contrário, o próprio apóstolo está dizendo assim, olha, Deus se manifesta desde a antiguidade. Desde o Gênesis, o próprio Deus já está se manifestando. E agora Paulo vai dizer assim para os gentios, no capítulo 1 ainda: porquanto os gentios, tendo conhecido a Deus, não glorificaram o Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram e em seu coração insensato se obscureceram, dizendo: o sábio se tornaram-se louco. Dizendo-se ser sábio, se tornaram-se louco. Paulo está dizendo assim: Deus se manifestou aos homens, Deus se manifesta nos dias de hoje aos homens, aqui propriamente dito aos gentios. E ele diz que os gentios, entendendo, conhecendo realmente que Deus existe, eles abandonaram a Deus. Começaram a dar as suas desculpas e começaram a inventar os seus próprios deuses. Então, uma coisa que é importante a gente entender: Deus, ele se manifesta ao homem, mas o homem, às vezes, por ignorância, ele começa a colocar no seu coração e a dizer não a Deus. O Salmo de número 53, ele é exato quando diz: os nécios, os loucos no seu coração, diz: não existe Deus. Somente um louco para falar isso. A pessoa tem que ser muito prepotente, a pessoa tem que ser muito arrogante para olhar para a manifestação da natureza de Deus e dizer assim: não existe um arquiteto, não existe um criador, não existe alguém sobre isso. Aleluia. Quando eu olho para as coisas, há pouco tempo, até quando a minha esposa viu alguns filmes, e dos 2 filmes que nós vimos, dos 2 filmes, tinha a aurora boreal. E ali você via algo lindo, majestoso diante dos olhos dos homens, cores que você não consegue compreender com os seus olhos diretamente. Você olha para a natureza, você vê a manifestação do divino completa. E é disso que Paulo está dizendo no capítulo 1. Ele está dizendo: Deus existe. E não tem provas de que ele não exista. O homem pode loucamente dizer no seu coração que ele não existe. Ele tem essa liberdade de propor no seu coração, de cerrar o seu coração no meio e falar assim: eu não quero crer nesse Deus. Ele tem essa liberdade. Mas ele não pode ter a audácia de dizer que ele não exista. E agora, ainda nesse texto, Paulo vai dizer assim: Deus se manifesta, os homens, os gentios dizem que ele não existe, ou seja, eles rejeitam. No capítulo 1, versículo 24, vou chegar ao capítulo 11 ainda, só que eu preciso passar por aqui. Paulo diz assim: pelo que também Deus nos entregou as concupiscências do seu coração, a imundícia, para que desonrem o seu corpo entre si mesmo. Então Paulo, ele está escrevendo a sua carta, ele olha para aquela plateia que ele está escrevendo a carta e ele diz assim: os gentios não têm direito de dizer que Deus não existe. Os gentios rejeitaram a Deus, e por isso Deus nos entregou as suas paixões infames. Note bem, Deus não abandonou a raça humana, mas Deus permitiu com que a raça humana andasse como ela quer. E o próprio texto, ela vai dizer que, devido ao homem agora dar prazer, da legalidade, a sua carne, ao seu corpo, ele começa a inclinar para as coisas carnais. Não vou adentrar aqui no texto, mas o texto é nítido, com muitas ideologias que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Ele é claro. Aí vem os romanos, os judeus que estavam dentro daquela congregação, e olha para Paulo, escrevendo no capítulo 1, e se gloria. Diz assim: nós temos a lei. Nós temos o Senhor, nós temos Yahvé, nós temos o Eterno conosco. E agora vai Paulo voltar-se também no capítulo 2 para os judeus. E ele vai dizer assim: vocês são indesculpáveis. Vocês dizem que têm a lei, mas não vivem segundo a lei. Vocês dizem que servem a esse Deus, mas quando ele realmente se manifestou a vocês, vocês o abandonaram. Então, aquelas pessoas que poderiam se orgulhar e bater no peito e dizer assim: eu sirvo a Deus, elas simplesmente negaram o Senhor. Capítulo 2,
Versículo 24. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Paulo diz assim: vocês eram para ser a luz do mundo. Vocês eram para ser um povo, uma raça eleita, em que os gentios olhassem e vissem resplandecer a glória de Deus em vocês. Mas só que os gentios começaram a olhar para vocês, começaram a ver um dogma, começaram a ver uma liturgia, começaram a ver umas ações que não são de Deus, que não são divinas, que não manifestam espírito. Vocês professam Deus por obras, mas internamente vocês estão mortos. Vocês querem cumprir a lei, vocês dizem que guardam a lei, mas vocês estão mortos diante de Deus. É um cajado. É um cortar dentro daquele arrogante que está dentro da igreja, ou que está ali em meio aos romanos, e diz assim: nós somos a descendência dos judeus, nós somos santos. E aí vem poucas ou muitas igrejas nos dias de hoje abandonarem a fé cristã e querer viver um judaísmo em que o Senhor não preparou para a igreja. No capítulo 3, para entender a mente de Paulo ainda vai deixar claro no versículo 10, vai dizer assim como está escrito, não há um justo sequer. Paulo vai dizer assim: pode parar, nem judeu, nem grego, nem bárbaro, ninguém é santo. Quando nós nos colocamos altivos diante de Deus, quando nos achamos o homem de Deus, o santo, o superior a um ou ao outro, Deus começa a nos exortar e dizer assim: nada disso, não há um justo sequer, ninguém é justo. Quem tem condições de chegar ao céu sem passar pelo sangue de Cristo? É disso que Paulo está dizendo no capítulo 3: ninguém é justo. Não há um justo sequer sobre a face da terra. E ainda os judeus, ainda preocupados com as suas legalidades religiosas, começam a questionar, provavelmente, em meio a Paulo ali, ou a um grupo, a carta está sendo lida para a igreja. E no capítulo 4, Paulo fala assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a própria promessa seja firme em toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também o que é da fé. A fé de Abraão, ao qual é pai de todos. Paulo diz assim: vocês batem no peito e dizem: eu sou filho de Abraão. Mas a verdade é que Abraão, ele não é pai dos judeus. A verdade é que Abraão, ele não é pai dos gentios. Porque Abraão, ele tanto era gentil, como depois se tornou o judeu que ele foi. É disso que Paulo está dizendo. Ele fala assim: não pode parar por aí. Abraão, ele é o pai da fé. Você tem fé? Você tem como espelho Abraão. Olha para a vida dele. É isso que Paulo está dizendo. Olha que quando ele poderia desprezar o Senhor, pelo que o Senhor pede de suas mãos, ele olha para o seu filho e diz assim: não, Deus proverá. Olhe para a fé de Abraão, ao ponto de levar o seu filho ao sacrifício, embora não ocorreu, porque Deus não recebe esse tipo de sacrifício. Então nós temos que olhar para a fé desse homem e de outros, e dizer assim: não, a minha fé tem que estar baseada nisso. Paulo está dizendo no capítulo 5, no capítulo 6, para adiantar um pouco, Paulo também vai dizer que somos apenas dignos de estarmos diante de Deus por causa da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Paulo vai dizer que é somente por causa de Cristo que o homem consegue adentrar no lugar santo. Capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. No capítulo 6, Paulo vai dizer assim: olha, não tem para onde fugir. Ó, quão majestoso é esse mistério! Não pense que o mistério da Bíblia não foi revelado. Porque Deus, o apóstolo Paulo, ele olha para os romanos
ele começa a falar sobre os romanos e ele descobre o mistério que Deus tanto guardou como um segredo para a humanidade. E ele começa a destrinchar e dizer assim: o homem está perdido, o homem não tem Deus, o homem ele vive sem Deus. O direito que o homem tem é o inferno. Querido, se você servir ao Senhor por 100 anos e ir para o inferno, lá é o seu lugar. Se você servir ao Senhor por 20 anos e ir para o inferno, é porque lá é o seu lugar. Essa é a verdade. Nós não vamos para o céu simplesmente porque nós servimos a Deus. Nós não vamos para o céu simplesmente porque somos pastores. Nós não vamos para o céu porque simplesmente vamos à igreja. Nós não vamos para o céu porque simplesmente nós celebramos os atos que o Senhor deixou para celebrar. Não, não. Nós vamos para o céu porque o sangue de Cristo nos leva ao céu. O sangue de Cristo, como é invertido em nós, aí sim nós nos tornamos pastores de Deus. Quando o sangue de Cristo é invertido dentro de nós, aí sim nós vamos para a igreja. Quando nós compreendemos o sangue de Cristo, nós abandonamos a religião de lado e servimos ao Senhor. Na rua, onde nós andamos, onde nós passamos, não deixamos de servir a esse Deus. Porque quando o sangue de Cristo realmente ele mora dentro de nós, não tem como ficar aprisionado, não tem como viver dentro de uma caixinha. Nós nos soltamos diante de Deus. É este sangue o que nós celebramos esta noite. E Paulo compreende isso. Paulo, quando ele vai começar a dizer no capítulo 11, ó profundidade, é porque ele olha para o teu coração e fala assim: eu compreendi, Senhor. Eu entendi que é muito profunda a salvação da raça humana. A salvação da raça humana é um negócio tão legal, Senhor, que nós não somos dignos, mas o Senhor cria uma história. E não apenas cria uma história, mas o Senhor entra dentro dessa história, se torna agora não só o coadjuvante, mas também se torna aquele que escreve, se torna o autor, se torna a pessoa que vai fazer o melhor papel. O Senhor se torna tudo dentro dessa história. O Senhor não gera uma história para a humanidade, vê a humanidade caída e a abandona, pelo contrário, o Senhor pula e mergulha dentro dessa história. Aleluia! Glória a Deus! É isso que Paulo está dizendo. Eu compreendi, Senhor. Eu compreendi que o homem não era digno de ser amado. Eu compreendi que o homem não merecia. O único lugar que o homem merecia era o chicote. O único lugar que o homem merecia era o inferno. O único lugar que eu hoje deveria estar era preso nas cadeias do pecado. E Paulo diz: o sangue de Cristo, eu compreendi, Senhor, me purificou de todo pecado. Aleluia! Eu não era digno de estar nesse lugar, mas o Senhor me comprou para isso. Glória a Deus! Como nós olhamos para a Bíblia e vemos a Bíblia desse jeito, nós compreendemos que Deus existe. Ele é tão bom, Ele é tão amoroso, que Ele me amou. Eu não era digno, eu não sou digno desse amor. O que daremos, pois, ao Senhor pelas obras que Ele fez por nós? O que daremos ao Senhor pela morte de cruz por nós? Toda a sua vida é uma igreja, toda a sua oração, toda a sua devoção, toda a sua santidade, é porque você adora, é porque você ama o teu Senhor. Mas isso não te leva ao céu. O que te leva ao céu é o sangue de Cristo. E uma vez comprado por este sangue, eu me torno santo. Aí sim eu me justifico. Aí sim eu me santifico. Aí sim, porque eu quero esse sangue em mim. E é tão gostoso olhar que quando Paulo ele vai citar o capítulo 11, ele para tudo isso, ele para o raciocínio dele. Quando ele compreende tudo que ele está dizendo, ele fala: calma aí, eu tenho que adorar esse Deus. E a palavra de Deus que ela gera isso em nós. Quando um teólogo, quando alguém começa a estudar a Bíblia e quer interpretar no grego, no hebraico, e fazer, é bom, é importante isso. Deve ser feito. Mas o primeiro sentimento que ele tem que ser é para isso aqui, é para adoração. Ele fala assim: eu quero conhecer mais profundo esse Deus a quem eu sirvo. E quanto mais que eu mergulho na teologia, mais eu adoro esse Deus que eu sirvo. Porque mais eu
consigo compreender os mistérios que às vezes horas ainda estão ocultos. E Paulo diz assim: é tão rico, é tão profundo, é tão rico isso, que a sabedoria que Deus tem, a ciência que Deus tem, é insondável. Os juízos de Deus não são os nossos juízos. Se alguém te feriu, o primeiro sentimento que você tem é mata. Se alguém te feriu, o primeiro juízo que você tem na sua cabeça, a primeira coisa, não adianta, nós somos pecadores. Você pode dizer agora que não, mas eu não sei qual seria a minha reação se alguém ferisse a minha família. E o primeiro juízo que pode vir em nossa mente é mata, crucifica, destrói, não presta. Mas como Deus olha para nós e Ele nos vê como pessoas indignas, nós ferimos a família dele. Vejam assim, o juízo de Deus é insondável. Não julgue o teu irmão pelo teu juízo. Julgue a igreja que você congrega pelos juízos de Deus. Comece a olhar o lugar que você está vivendo, a sua casa, o seu lar, o seu esposo, o seu filho, com os juízos de Deus. Como Deus falaria dele, como Deus agiria com ele. Será que Deus o abandonaria, Deus o largaria, Deus abriria a mão, ou Deus o amaria e faria de tudo para que essa pessoa estivesse em seu reino? Comece a julgar com os juízos de Deus, querido. E como nós julgamos com os nossos próprios juízos, nós nunca vamos ser certeiros. O apóstolo Paulo diz assim: quão inescrutáveis os seus caminhos. Ele para o seu raciocínio teológico, ele diz assim: eu tenho que adorar esse Deus. Porque como que os seus caminhos são inescrutáveis, como que os seus caminhos são impossíveis de serem entendidos? Como é que pode Deus realizar tudo isso pela raça humana? Por que em pleno século XXI, em uma tremenda pandemia, em que nós não podemos colocar a culpa em Deus, mas na humanidade, que tem degradado a natureza a cada dia, como é que nós vamos olhar para isso e dizer assim: vou ser sincero, querido, se eu fosse Deus, eu nunca serei, não teria essa prepotência, nunca, não tenho como, mas eu diria para essa raça humana: morra. Mas esse Deus ainda nos cura, esse Deus ainda nos dá saúde, esse Deus ainda olha para essa raça humana e não diz assim: não tem jeito ainda. Ele olha para um povo que está vivendo em trevas e diz assim: existe uma luz para eles. Eu não consigo entender isso. A minha mente humana não consegue entrar dentro desse pensamento de Deus. E Paulo está dizendo: é inescrutável, não se tem como entrar nessa mente. Não dá para entender a mente de Deus. E a mente de Deus é o seguinte, querido: ou você mergulha nela e aceita, ou você vai ficar questionando, vai ficar maluco. Como diz a palavra, vai se tornar um nécio, um louco diante de Deus. Porque você não vai entender Deus nunca. Mas começa a se mergulhar na presença de Deus. Começa a permitir que os caminhos deles, que são impossíveis de serem entendidos, seja guiado por Ele. O caminho da sua vida seja guiado por Ele, não por outra coisa. Quem guia a nossa vida hoje é o Eterno. Permita com que Ele guie a sua vida. Pois bem, depois dessa introdução, eu quero começar a pregar. Posso? Diz a palavra que, dentro desse texto, eu lendo para a teologia, há 3 declarações extraordinárias nas quais podemos nos apropriar. A primeira declaração que nós vemos nesse texto é: Ele é a fonte de tudo. Aí Paulo diz assim: Deus é a fonte de tudo. Mas se você deixar, eu vou até meia-noite. Não tem como fugir disso. O mais interessante é que, além de ele ser a fonte de tudo, você olha para o homem, e eu consigo ver algo ainda mais profundo. Você vê Deus falar para a terra que ela produza
Você vê Deus falar para os mares que produzam, e quando Deus ele chega diante de criar a raça humana, quando ele chega diante de criar a humanidade, ele mesmo produz a humanidade. E Deus, quando ele produz a humanidade, você vai olhar para a terra e você vai ver que agora os animais, tudo que a partir dali serão gerados, lógico, por Deus, eles têm a sua fonte primária, que é a terra. Embora nós sabemos que viemos do pó, mas para o pó também. Você vai ver que agora os animais aquáticos vão ter suas fontes primárias, suas porcentagens de água. Qual é a fonte primária da humanidade? É Deus. Olha como que Deus, é esse mistério que Paulo está dizendo, olha como profundo é o Evangelho. A fonte primária da raça humana é Deus. Deus, ele pega o homem, ele cria um barro, ele faz aquele boneco e poderia simplesmente deixar aquela estátua ali paradinha. Mas ele sopra, sai de Deus, sopra na humanidade a fonte primária, o Espírito de vida. Você não é qualquer coisa. Embora o diabo, o mundo e o pecado nos puxa a nos deixar entendido que nós somos dignos de nada, mas você não é qualquer coisa, você provém de Deus. Foi Deus quem te gerou, querido. E aí Paulo fala assim, é dele. Tudo vem por intermédio dele. Não tem como o homem fugir disso. Ele pode, enquanto o homem ficar no seu pensamento tentando entender de onde eu vim, enquanto ele não entender isso, colocar esse mistério na sua mente e dizer assim, eu vim de Deus. Ele vai ficar lutando anos e anos, séculos e séculos, e não vai chegar à compreensão de onde ele veio. Porque já está dito, escrito e desenhado de onde o homem veio. Mas ele não quer entender isso. É dele, querido, que o universo surgiu. É do nada que hoje nós estamos aqui. Tudo veio dele. A primeira coisa que eu entendo quando eu digo assim, porque dele, eu entendo que ele é a fonte. A segunda coisa que eu entendo é que ele é o sustento. Sem Deus não há vida. Vocês concordam comigo? Tira Deus do papel da sociedade. Tira Deus do mundo. Onde estariam os animais? Onde estaria a natureza? Paulo está falando isso no capítulo 1. Onde estaria tudo? Ele é a fonte de tudo. Sem Deus, nada existiria. Então, quando o homem tira Deus da sua vida, ele está tirando a vida de dentro dele mesmo. Ele está praticamente dizendo assim, ó, eu estou morto. Não tem como ter vida, porque só é possível se ter vida estando diante de Deus. Ele é o sustento de tudo. Nós não somos obra do acaso. A salvação de nossas almas é bem nítida com relação a isso. Essa é a segunda coisa que eu entendo. Ele é o sustento de tudo. Você passa problemas em sua vida, você passa momentos em sua vida, e você mesmo compreende e diz assim, eu não era digno, nem confiante, nem era possível eu sustentar isso. Mas Deus sustentou. Não é isso, mano? Quando nós entendemos que Deus sustenta tudo em nossa vida, nós não andamos ansiosos com esse mundo. Nós sabemos que esse mundo é passageiro, porque nós entendemos que o sustento da nossa vida provém de Deus. A terceira coisa, para ir para a minha conclusão, é que Ele é o alvo. Os anjos, eles não se cansam de adorar o Senhor. Pasme e entre em parafuso ou não, se você quiser, mas Deus não te criou para adoração. Isso é uma ideia pagã, essa é uma ideia grega, onde você tem que construir um bonequinho e ali adorar aquele boneco para que a sua adoração àquele boneco chegue ao Deus que está lá no seu lugar, longe de você,
E essa adoração que você dá a esse Deus o exalta e torna ele grande. Quanto mais você adora a esse boneco, a esse ídolo, mais esse Deus se torna grande. Quanto as menos orações é dada a esse Deus, quanto menos louvores é dada a esse Deus, ele se torna menor. E em um panteão grego, esse Deus pode perder a sua hierarquia. Isso é ideia grega que entrou dentro das igrejas, de cabo a rabo. Sabe por que você foi criado? Paulo entendeu nesse mistério. Porque Deus te ama. Aleluia! Você é só isso. Não, mas Deus não é um Deus arrogante e prepotente em que precisa da sua adoração para poder ser Deus, não. Os anjos já o adoravam antes mesmo de você ser criado. Então não é para adoração que você foi criado, embora o adoramos pelo que Ele é. Embora o adoramos porque nós o amamos. Embora rendemos louvores a Ele, ações de graça, porque Ele é digno. Mas você foi criado porque Deus te ama. Ele olha para a raça humana, compreende toda a história da humanidade. Ele vê o Apocalipse e o Gênesis ao mesmo instante. E ele diz assim: eu amo, eu compro essa ideia, eu dou a minha vida por isso. Isso é amor. O que vem além disso é consequência. Se Ele nos prospera, se Ele nos abençoa, é apenas consequência. Mas eu adoro a Deus, não porque eu nasci para adorar. Eu adoro a Deus porque era assim como Ele me amou. Eu pretendo e quero amá-lo. Viu a diferença? Viu como é que a gente precisa ler Bíblia? Essa é o último ponto em que eu digo que Deus é o alvo. O universo anuncia esse alvo, a beleza do ser vivo anuncia esse alvo, e a Bíblia revela constantemente esse alvo. Ela flui. Querido, se você não compreende Deus, eu tenho uma resposta clara e sem rodeio: você não está lendo a Bíblia. Ponto final. Resumindo, para fazer a conclusão e chamar o pastor daqui a pouco aqui à frente, quando tudo vem dele, nós nos libertamos da escravidão do consumismo e do materialismo, de tudo isso. Quando você entende, querido, que é dele, por ele, para ele, todas as coisas, você vai ver que coisa. Você vai se prender a quê? Agora nós não nos prendemos a mais nada. Porque aonde nós temos que estar presos, nós já estamos, que é em Deus. Onde nós devemos estar agarrados, nós já estamos, que é por intermédio do Filho dele, estamos no lugar santíssimo com ele, adorando. E se eu já estou na presença de Deus, se eu já estou adorando a Deus, o que mais eu quero de Deus? Nada mais me importa. O que vier é lucro. Aí sim, não fujo das prosperidades que Deus tem me dado, mas compreenda que a minha vida não é para esse mundo. A minha vida é dele, por ele e para ele.